Você sabe a importância do propósito ao atuar como empreendedor? Esse é o nosso episódio 25 do podcast Escadas para o Sucesso. Seja bem-vindo a esse episódio. Eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui hoje e a Jesus Cristo, que é a nossa primeira escada, que só Ele nos leva a Deus. Quero fazer a apresentação aí do nosso convidado de hoje. É o Fábio Assalim. Ele é Master Coach e Master Practitioner em PNL, empreendedor desde os 17 anos e palestrante. Fábio, seja bem-vindo aí ao nosso podcast. É uma honra tê-lo aqui conosco, né? Sou muito ligado aí nos assuntos que você dissemina aí por todos os cursos e que você faz e as palestras, né? Que acabei de assistir uma palestra aí muito boa sua. E seja muito bem-vindo. Quero que você esteja em casa, né? Porque aqui na Escadas para o Sucesso a gente gosta que você sinta-se à vontade para falar dos assuntos que são importantes para você, viu? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite, né? Prazer enorme estar aqui. São assuntos que eu adoro, né? Eu vou contar um pouco daqui a pouco, mas acho que já faz mais de 15 anos que eu estudo desenvolvimento humano, trabalho com isso. Certo. Então, eu costumo dizer que conversar sobre esse tipo de assunto me dá uma energia indescritível. Eu adoro conversar e trocar ideias sobre crescimento, sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento humano. Ah, que maravilha, né? E aqui, né, nosso contexto, né, nosso objetivo, um dos principais é deixar aí um legado para os empreendedores e que Deus nos abençoe, Deus nos ajude para deixar o melhor nosso, extrair o melhor nosso para que sejam informações importantes para eles, né? Com certeza. Gratidão pela sua presença, mais uma vez, né? Então, Fábio, como que foi então a sua carreira, né? Você fala aí que desde os 17 anos como empreendedor, né? Passou por várias, como todos, né? Vários lugares. Como que foi aí? Conta um pouquinho da sua história para nós aí. Eu comecei aos 17 anos, meu pai tinha um colégio e eu na época estava começando o curso de engenharia, sempre fui da área de exata, sempre gostei muito, e ele me chamou para dar aula de matemática. Olha, que legal. E ali, uma criança, eu diria, né? Uhum. Comecei ali a dar aula com ele e no ano seguinte eu acho que eu já estava ajudando ele na coordenação dos cursos, faltava professor, eu que fazia esse esquema de troca, de substituição, e eu fui me inteirando, né? Fui entendendo um pouco de marketing, de vendas, de como lidar com pessoas, porque nós tínhamos lá, era uma escola razoavelmente grande, tinha acho que 20 funcionários e acho que 30 ou 40 professores, então tinha aquela coisa sempre do ego, né? De um querer mais que o outro, então você tem que também saber administrar isso daí. Então eu digo que eu comecei muito cedo, né? E de lá para cá, rapaz, eu já tive pet shop, eu já tive lava rápida, eu já tive oficina de carros. Hoje eu tenho uma corretora de seguros e eu trabalho com palestras, treinamentos, cursos, workshops nessa área aí principalmente de empreendedorismo, né? O que diferencia a pessoa que faz acontecer, que acaba sendo uma pessoa bem-sucedida, das que acabam ficando no meio do caminho ali, né? As que desistem, as que acham que a vida é só isso mesmo, né? O famoso pagar as contas e morrer um dia, né? O que é que faz que pessoas comuns saiam da mediocridade, né? Como diz o professor Mário Sérgio Cortella, para serem pessoas excepcionais, né? Conseguirem algo mais da vida. Uhum. Certo. Então, hoje nós estamos falando aqui, né, a parte do propósito, né? Como que, sim, né? Qual a importância, né, do propósito para os empreendedores, né? Que esse é a grande pergunta que não quer calar, né? Porque, e como você mesmo falou, né, não existe uma fórmula pronta, né? Qual a importância disso, né? Eu, durante muitos anos, o que me instigava, assim, era saber o que motivava as pessoas, né? Não sei se você sabe, a origem da palavra motivação é
motivo para ação, né? Certo. O que leva uma pessoa a acordar numa terça-feira de chuva com um brilho nos olhos e fazer acontecer? E eu estudei muito isso, eu descobri que existem motivações que são externas, né? Então, por exemplo, quando você assiste uma palestra, ou lê um livro, ou assiste um podcast, aquilo te dá uma certa energia que você fala, pô, é bacana, existe algo diferente do que eu vinha fazendo. Isso são motivações externas. Só que, infelizmente, existem estudos que essa motivação, em 24 horas ela acaba metade e em 48 horas ela acaba 90%. Ou seja, você faz às vezes um curso, né? Eu costumo brincar, o pessoal que faz curso de imersão sábado e domingo, sai de lá no domingo à noite abraçando árvore, né? Que eu costumo dizer, pilhado e tal. Só que chega na segunda-feira, é a mesma rotina, é o mesmo chefe, é o mesmo funcionário, é o casamento, são os mesmos problemas. Aquilo vai minando e drenando aquela energia que a pessoa sentia. E como eu te falei, chega na terça, né? Na quarta-feira, por exemplo, o cara vai acordar já exatamente igual ele estava na sexta-feira antes de ir para a imersão, né? E existe a motivação interna, é aquela que é você com você mesmo, através de técnicas que existem, para você se sentir motivado independente das circunstâncias externas, né? E eu comecei a estudar quais são os comportamentos, quais são as atitudes, né? Quais são os fatores que mantêm uma pessoa motivada. E eu descobri, seguindo Tony Robbins, que você já falou que conhece, eu adoro, o cara é um monstro aí do desenvolvimento humano. Ele disse que a coisa mais importante é a gente ter um porquê muito forte. Porque quando você tem um porquê, o como e o que se tornam insignificantes. Eu costumo brincar nas minhas palestras assim, ó, quer ver? Eu vou falar com você. Se eu te chamasse para sair agora aqui, ir até Salvador caminhando, você iria comigo? Provavelmente você vai falar, não, Fábio, você está louco, não sei o quê. Mas se eu falasse que tem um filho teu amarrado lá numa árvore que precisa da tua presença lá para você desamarrar. Na hora. Na hora, cara. Pode estar chovendo, pode estar frio, você pode ter um monte de compromisso amanhã, você vai desmarcar tudo. Por quê? Você passou a ter um propósito para isso. Então não é a caminhada de São Paulo até Salvador. É o propósito, é o motivo pelo qual você está fazendo essa caminhada. Então, hoje eu vejo, por exemplo, empreendedores, independente do nicho, da área que eles atuam, muitos não têm propósito naquilo. Então, acaba tornando-se um fardo você acordar, você procurar inovação para o seu negócio, atender às vezes aquele cliente que não é daqueles mais simpáticos, ou lidar com burocracias de talvez escritório de contabilidade ou de coisas jurídicas do teu negócio. Todos os negócios têm aspectos agradáveis e aspectos desagradáveis, né? Certo. Mas quando você tem um propósito, cara... Tudo isso fica mais fácil. Fica mais fácil, fica mais leve, né, cara? Fica mais leve de praticar. Então... eu descobri que o que realmente move, o que realmente faz a diferença entre a pessoa ser bem-sucedida ou não, é ela estar imbuída de um propósito muito forte, muito claro no que ela faz e no que ela entrega para a sociedade. Que legal, muito profundo, né? Muito profundo e muito interessante, porque assim, eu mesmo, né, eu faço academia, né? Já te falando aí, eu acordo umas 5 da manhã, né? Agora todos os dias, depois de ter sofrido um infarto, né? Que não foi muito agradável, né? Mas assim, devido a alguns comportamentos, algumas coisas, e aí o propósito é o quê? Manter a saúde, né? Porque sem saúde, quem passou por isso, né? Manter a saúde é fundamental. Se não tem saúde, acabou a tranquilidade na vida. Não tem fazer mais nada mais. Né? Então, assim, eu acordo 6 horas da manhã, 5 horas da manhã e vou treinar na academia às 6 horas. É um treino bem puxadinho, que é crossfit, né? Aí tem aqueles que dá aquelas corridas e tal, né? Mas muito legal. No começo, nossa, né? Imagina nesse frio agora. Tá colocando aí 12 graus, 8 graus, né? E a gente vai lá, puxa, e aí, tem quantos lá? 3, 4 pessoas, né? Mas a gente... Tá lá, vamos que vamos, firme e forte.
Né? Então, esse daí é um propósito que para mim chama bastante atenção. No negócio, por exemplo, no meu, no caso das escadas, né? Eu segui um tema, né? Foi chegando ali, e aí a gente queria fazer algo diferente, né? Dentro da área aí, por exemplo, que acabei ficando assim na área era uma serralheria, né? No começo, e aí nos especializamos em escadas, e aí a gente hoje agregou vários outros materiais, né? Que é o aço inox, o vidro, né? Tem escadas com degrau de vidro e tal. E isso daí, esse nome, né? Levou a gente a fazer outras atividades também, né? E é muito interessante porque quando as pessoas falam, eu tenho um desafio lá com uma escada e tal, isso se tornou um propósito para a gente muito forte. Né? E assim por aí vai, né? Esse é um exemplo que talvez eu poderia dar assim da minha coisa. E a gente assistiu também uma palestra um dia desse aí, que eu esqueci o nome da pessoa que estava, do palestrante, né? Mas ele falou assim, ele colocou uma foto, né, da família dele, e ele falou assim, esses são os motivos, né? Os motivos pelo qual eu acordo todo dia de manhã e dou meu gás ali, né? Que é por conta dessa pessoa. E a gente percebe isso também, né? O propósito, ele está sempre atrelado a o que eu chamo de valor, né? Ou até aos nossos princípios. Mas aquilo que você valoriza, aquilo que é importante para você. Você está falando desse palestrante, com certeza ele encontrou o propósito dele na família, em ser um empreendedor melhor ou ter mais dinheiro para dar mais conforto para a família. Isso. Então, esse é o propósito, ele encontrou. Você estava falando aí da escada, muitas vezes o nosso propósito é o desafio. O nosso propósito, muitas vezes, é a inovação, é fazer uma escada que nunca ninguém fez, para a gente ficar reconhecido, para a gente deixar o nosso legado, para todo mundo que olhar essa escada falar, foi o Aldo que fez. É isso, porque não é o fazer a escada, não é o ser professor de matemática ou ser palestrante, é o propósito que você encontra nisso. Porque isso é o que vai te dar brilho no olho, eu costumo brincar que é o que vai fazer você arregaçar as mangas e fazer o teu negócio acontecer. Verdade, porque a vida de empreendedor, principalmente aqui no nosso país, né? É um desafio. Desafio todos os dias, né? E está parecendo que está aumentando cada dia que passa, né? E a gente tem que se modificando, né? E tudo. E maravilha. Então, esse aí é o famoso propósito. Fiz uma perguntinha aqui. Quando foi, Fábio, que você encontrou seu propósito? Né? Como que foi essa história? Eu não posso precisar, mas eu acredito que foi quando eu fiz a minha primeira formação. Eu me lembro que era um curso de 4 dias inteiros e ali, num dos dias lá, eu lembro de ter tido a sensação de com isso que eu quero trabalhar. As perguntas que estavam sendo feitas para mim, as dinâmicas, me levaram a pensar de uma forma diferente no que é a vida, no que é dinheiro, no que é família, no que é trabalho. Ali eu pude ver que estava sendo dividida no meio a minha vida, porque até então eu sempre pensei de um jeito, que é o que a gente é ensinado a acreditar na escola, com os nossos pais, com a criação dos nossos pais, muitas coisas que a gente recebe até na religião, na mídia. E ali eu falei assim, existe um jeito diferente de pensar, existe uma forma diferente de eu agir, de eu ter uma conversa com um semelhante, de eu tocar o meu negócio, existe uma forma diferente. E eu lembro que ali eu falei, é com isso que eu quero trabalhar. Porque a transformação em mim ali foi tão grande que eu falei, eu preciso compartilhar isso, eu preciso levar isso para as pessoas. E quando eu falo para você que não é o que você faz, né, mas o propósito no que você faz, eu de lá para cá, eu já testei e tentei várias formas
Eu comecei, por exemplo, como coach individual, que era a minha formação ali, era para ser coach. Eu comecei a atender individualmente. Então, a pessoa chegava lá, me falava o problema, a gente montava lá, elaborava um script ali para 10 sessões, 10 encontros, combinava um valor e não gostei, cara. Você vê como é que é, né? Eu estava ali compartilhando, fazendo o que eu queria, mas eu não encontrei no 1 a 1 essa receptividade. Eu sentia que as pessoas se dispersavam, as pessoas se perdiam. Muitas vezes eram programas de 10 sessões, a pessoa na terceira, na quarta desistia e eu não entendia por quê. E eu falava, putz, será que sou eu que não estou sabendo fazer? E você vai estudando e vai aplicando, né? Vai estudando e vai aplicando. Eu descobri depois que a pessoa, quando começa a ficar muito incomodada, ela trava e ela foge por medo da dor. Porque aquilo que estava sendo visto ali era transformador, só que envolvia a pessoa olhar para dentro e enxergar coisas que talvez ela não estivesse pronta para enxergar, né? E eu me lembro que uma vez assistindo um vídeo, o rapaz sugeriu de fazer uma turma em grupo. Eu falei, poxa, por que não, né? Eu já era professor desde os 17 anos, falei, eu tenho facilidade de falar em público, já recebi muitos feedbacks positivos disso. E assim eu fiz, montei minha primeira turminha, eu lembro que foram 6 alunos, gratuito, pro bono, né, que eu chamo, para testar e para validar o método e também para pegar depoimentos, ver se eu tinha razão naquele caminho. E assim eu fiz e assim eu não parei mais, porque de lá para cá eu já formei outras turmas, então eu dou palestras, eu dou treinamentos, eu dou grupos. Com o advento pandemia, a gente acabou migrando uma boa parte da estrutura para o online. Confesso para você que não é uma coisa normal para mim, tá? Mas é um dos aspectos do empreendedor também, é a resiliência, né? Você se adaptar ao que está acontecendo. E eu precisei me adaptar, precisei começar a gravar vídeos, que era uma coisa que eu tinha uma certa dificuldade. Então, assim, hoje, mesmo a pandemia tendo acabado, né, um método, um modelo de negócio continuou. Então, o meu sistema hoje é híbrido. Eu faço tanto cursos e palestras presenciais quanto remotos, online, no digital. Certo. Mas sempre que eu me perco ou me pego pensando qual o motivo disso, qual o motivo daquilo, eu sempre dou um passo atrás e olho de fora e lembro daqueles 4 dias que eu estava sentado lá e eu realmente quero que as pessoas sintam isso que eu senti, sintam essa mudança de você ser o protagonista da sua história. Sim. E não ser mais uma peça que acha que deixa a vida me levar, né? O famoso melô do Zeca Pagodinho, né? Uhum. Não, é você conseguir olhar e falar, minha vida, eu sou responsável, eu sou o capitão da minha alma, eu sou o capitão, eu pego e faço disso o que eu quiser, entendeu? Nossa, maravilha. É muito interessante, né? Porque quando a gente sente, né? A gente viveu, se transformou através de algo, né? Aí a gente consegue vender mais fácil, né? Falando do empreendedorismo, né? E aí não é necessariamente uma venda, né? Mas assim, uma venda de algo que vai agregar muito valor, né? Que a gente costuma falar aqui. A nossa ideia é realmente trazer valor agregado para quem está assistindo. Né? E isso daí, essa transformação é fantástica, né? Porque virou a chave, né? Por que será que virou a chave, né? O que realmente aconteceu, né? Dentro disso, né? Quais eram os parâmetros, os códigos aí, as coisas? Porque aí a gente abre um leque, né, de vários assuntos, né, de vários autores, né, que fazem pesquisas e tudo mais, né, sobre esses assuntos. E aí, se você quiser, por favor, eu sei que você tem um conhecimento vasto nessa área, dá uma explorada nesses vários aspectos aí, por favor. Claro, eu adoro, como eu te falei, eu adoro falar sobre isso. A gente percebe, e estudando números, né, vendo, por exemplo, o Sebrae, que é um órgão que cuida disso daí, o número de empresas que fecham depois de 1 ano e o número de empresas que fecham depois de 5 anos. E o número é assustador, né? E aí você pode pensar, será que é o ramo?
Será que padaria dá dinheiro e sapataria não dá dinheiro? Será que é o lugar? Eu para montar um restaurante eu preciso estar numa avenida movimentada. Se eu montar aqui, eu não vou ter sucesso. E a gente começa a ver que não é verdade, né? Você pega na mesma rua, em frente um do outro, um restaurante lotado e o outro restaurante lá praticamente só com o dono lá dentro e com os garçons, né? Então a gente poderia citar histórias e mais histórias do que é que faz um empreendimento dar certo. A pandemia, por exemplo, ela veio para mostrar isso, porque você pega, por exemplo, uma época onde vários setores foram afetados. Quantos e quantos restaurantes eu conheço que fecharam? E quantos restaurantes se adaptaram, se moldaram, começaram a fazer entregas e hoje estão até melhores dos que estavam antes. Então você vai falar a pandemia que fechou o negócio? Não é. Então, se não é o nicho, se não é o mercado, se não é a localização, se não é efeitos externos, o que é que sobra? E é a mentalidade do empreendedor, né? Grandes autores, grandes escritores já mapearam, né? Porque né, a gente estava falando do Napoleão Hill, ele ele entrevistou 500 empreendedores de sucesso na época dele lá e mapeou, ele começou a pegar, poxa, essa característica aqui, essa atitude, esse tem, todos têm. Então não é à toa, né, que todas essas pessoas bem-sucedidas têm a mesma característica e o mesmo comportamento. E ele mapeou isso e entregou para a gente em formato de leis, em formato de códigos, que olha, tipo, você quer ter sucesso igual esse cara tinha? Não é a tua situação financeira atual, não é a tua família, não é a tua criação, não é a tua religião, não, é a tua atitude. É como é que você vai agir de hoje em diante para cuidar do teu negócio. E quando você modela, né, é um termo da PNL, que é você modelar essas pessoas, ou seja, essa pessoa tem um comportamento A, B e C, essa tem o C, o D e o E, e você pega e traz isso e começa a atuar, você está caminhando, né, você vai ter uma tendência muito maior de ser bem-sucedido do que se você não fizer isso. Então eu digo, eles fizeram um trabalho difícil que foi mapear. E agora a gente pode modelar. É muito simples, né? Do ponto de vista cognitivo, eu diria, primeiro. Certo. Você falar, bom, quais são os comportamentos? São esses, entendi todos, né? Eu digo que é tão simples que uma criança de 7 anos entende. Só que daí você colocar em prática, você tirar do cognitivo e colocar para o teu sistema todo agir, já não é mais tão simples. A gente está preso em crenças, a gente tem feridas emocionais, que são forças que puxam a gente para o outro lado. Mas hoje a gente não vai falar disso, mas quando você tem o cognitivo do que fazer e quando você encontra a forma de trazer isso para a prática, né, de colocar em prática, as tuas chances de sucesso são muito grandes, né? Muito, muito legal mesmo. O próprio, tem o Empretec, né, que é um treinamento lá do Sebrae, eu acho que você fez fiz também. Fiz. Então, eles falam, né, a base dele é estudo dos empreendedores, né? Então, é muito, muito mesmo interessante. A gente, como você falou, né, tem aquela tendência, né, do brasileiro, a gente sabe que lá fora lá, as pessoas apostam nos negócios, né, levam 2 anos, porque eles planejam e tal. Aqui no Brasil a pessoa quer resultado em 3 meses, que é praticamente impossível, né? Você gerar assim um resultado estável, né, em 3 meses. O cara começa uma construção, né? E para quem nunca empreendeu, pior ainda, né? Pois é. É diferente eu, por exemplo, quando eu fracassei no meu primeiro, que eu fui para o meu segundo negócio, eu já tinha uma bagagem de, opa, isso não é bom. Isso eu acho que não me convém fazer mais, né? Mas a pessoa que está começando hoje, que está pela primeira vez empreendendo, trabalhou talvez a vida inteira como CLT ali, recebendo ordens, né? É um desafio maior ainda, né? É um desafio maior ainda. Daí
o que eu falo é a importância de você entender, né, quais são essas leis, né, porque você pega, por exemplo, Napoleão Hill, ele escreveu 16 leis, aí você vai ver o outro, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, as 21 leis irrefutáveis da liderança. Essas pessoas todas, elas estudaram pessoas e elas estão trazendo métodos prontos. Então, convém você estudar, pegar esse livro, esse material, ou vídeos no YouTube, não importa, estudar e falar, bom, são essas características, são essas atitudes que eu devo me comprometer? Sim. E agora traçar um plano de ação, né? E começar. E eu digo que a ação é que vai fazer todo o movimento. Porque senão fica só aqui. Eu mesmo sou um exemplo, eu sempre gostei muito de ler, ficava acumulando informações. Mas uma época da minha vida eu percebi que eu não estava colocando em prática, sabe? Não estava aterrando todo esse conhecimento que eu estava adquirindo, né? Certo. Então é colocar em prática, cara. É colocar em prática porque a clareza acaba vindo com o tempo e com os erros, né? Com certeza. Para quem não empreendeu, é uma notícia ruim, né? A gente vai ter que dar. Vai errar. Vai errar. E muito, né? A escada aí para o sucesso, na verdade, que a gente fala, né? Ela é uma sucessão de erros que você vai escalando ela. Exatamente isso, né? E aí um erro pior aqui, outro lado, você não pode insistir no mesmo erro sempre, né? Vai mudando. E é assim, é uma caixinha de surpresas às vezes, né? Por mais que a gente fale assim, né? Vou planejar, vou fazer o planejamento e tal, correr os riscos calculados, né, como é um dos comportamentos empreendedores que a gente fala aí, né, é uma coisa fundamental, assim, né, correr riscos calculados, que é o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, adquirindo conhecimento para quê? Chegar ali na frente, aprender a lidar um pouco mais com as pessoas, conhecer um pouco mais da sua história, né, e uma série de outras coisas que podem nos defender, né, desses malditos erros aí, né, que a gente quer lá. Mas assim, eles só servem também de aprendizado pra gente. Espero que não tenha que ser só pela dor, né? Pelo amor também. Vamos que vamos. E assim, a gente falando voltando assim, né, nessa questão do propósito, né? Aí tem várias outras coisas. Quando a gente começa a olhar para dentro, né, a gente fala assim, puxa, dê o primeiro passo, né, ou suba o primeiro degrau, mesmo que você não veja os outros, né? E entra até numa questão assim, eu não sei, comigo aconteceu algumas coisas assim no meio do caminho que você fala, puxa, olha que legal, né? Tô fazendo essa questão da movimentação, que é a ação que você falou aí, né? Eu lembro uma vez, eu conto bastante esse caso aqui, né? Que eu era um cara que buscava conhecimento em feiras, né? Feiras e eventos, onde você consegue ter uma visão geral aí do que está acontecendo em um determinado segmento, né? E estão os players, né? Os melhores ali do mercado, e tem aqueles nascentes também. E eu, numa dessas aí, eu encontrei um rapaz, tinha aqueles stands, né? Na verdade, Feira da Tecnologia do Vidro. Isso aí foi mais ou menos 2004, 2005, se não me falha a memória. Aí eu fui lá, eu tinha uma foto lá, umas fotos de uma escada que eu tinha feito, né? Com degraus de vidro. Aí, olhando na feira, né, para buscar alguma oportunidade, alguma coisa, aquele negócio todo. E assim, nessa ação, sabe, procurando. Até a minha ex-esposa falou assim, você só vai em palestra, em feiras, né? Aí você começa, que é um desafio dos empreendedores também, né? A gente é a caminhada solitária, né? Aquela caminhada solitária, aquele negócio que às vezes o pessoal até fala que você é louco, né? Eu sei que o cara tá louco já, né, e tal, né? E aí, rapaz, nesse dia, nessa feira, me virou uma chave. Que eu peguei lá, eu gosto de ir lá no cantinho, né? Falo, puxa, um cara desse daqui, se ele vai acertar no mercado, ele vai virar grande. Vai se tornar maior, né, e tal. Aí, fui lá, tinha o stand do Elmo, né? Elmo, da revista Tecnologia do Vidro. Viu, Elmo? Um abraço pra você, viu? Você fez eu crescer uns 10 degraus. Ele pegou o stand dele naquela época, era o quê? Era uma mesa com 4 cadeiras. Tava lá, né? Aí eu cheguei lá, né? Todo, né, meio trancadão assim e tal, com umas fotos, né, e tal. Porque naquela época só tinha aquelas máquinas
para fazer processamento de vidros, lapidação, essas coisas todas aí e tal. Então, aquelas máquinas enormes, tal, não sei o quê, né? Geralmente é o que o pessoal faz, né? Leva o exemplo do que ele fabrica. Aí, ele tem a mesinha lá com 4 cadeiras. Aí eu cheguei lá e tal, tudo bem, não sei o quê, então, pô, trabalho fabrico escadas aí e tal, será que tem? Tô procurando alguma oportunidade lá. Aí ele pegou, olhou as fotos assim, nossa, cara, deu aquele pulo assim, né? Falou, você faz isso? Falei, faço, cara. Faz aí, fiz essa escada aqui em Santo André e tal, não sei o quê. Poxa vida, eu vou te dar uma página da minha revista de mídia espontânea aqui e tal, não sei o quê, entendeu? Só que não vou fazer agora porque tem um negócio da feira, eu tenho que, né, acompanhar da feira, não vou ter muito tempo, mas daqui uns 6 meses, 7 meses aí eu vou te procurar e tal. Aí eu falei, não, beleza, eu dei o cartão pra ele lá e tal, e não esqueci. Aí coloquei lá e tal. Rapaz, aí o cara me procurou, a redatora dele lá, né, o jornalista, né, fez uma entrevista comigo, lançou lá uma página dessa revista aí, colocou lá, daqui a pouco começou o negócio assim, ó, vai bombar, entendeu? Por quê? Era aquela história, né? Eu nem sabia que aquilo era importante para o mercado, para falar português claro, né? Que tinha aceitação, porque era um negócio caro, né? Achava assim, né? E aquela visão, né? Que eu tava ali, ó, em Santo André, São Caetano aqui no ABC, e todo o mercado de São Paulo, né, das outras coisas. Então, tem muito a ver isso também, né? A gente tem que, às vezes, expandir aí, sair para essas ações, né? Se a gente faz a mesma coisa, como é que a gente vai querer resultado diferente? Né? Então, eu comecei a fazer isso aí e deu super certo nessa época. Né? E depois chamou um monte de outras oportunidades que surgiram através dessa revista. E aí até a Sangoban, né, bateu no escritório lá por conta disso, falou, ó, tem umas escadas aí que você faz, não sei o que, nós estamos importando um vidro da Alemanha, né, e queremos colocar esse vidro aí nos degraus da sua escada e tal. Nossa, foi uma maravilha que aconteceu. Né? E assim vai. E aí a gente está aí até hoje por conta dessas questões, né? E assim, e parece, né? Eu acredito em Deus, né? Que dá, mas assim, se você não tirar, né? No Sebrae também a gente usa bastante esse termo, assim, ó, TBC. Tirar a bunda da cadeira. A bunda da cadeira, né? E for lá pesquisar e tal, né? De alguns autores, você consegue extrair alguma coisa nesse sentido? Por exemplo, tem ação que nós fazemos, que é uma questão que acontece que às vezes nós não estamos enxergando e às vezes nem acreditando, né, na nossa própria potencial. Por quê? É assim, ó, primeiro, empreendedor emergente, né? Às vezes a gente tem que ganhar o pão, sustentar a família, aquele negócio todo e tal, né? E uma série de outras cobranças, né, que vem em torno disso. E às vezes para você ter essa questão, né, de falar assim, ó, tem a mente fria e acreditar em tudo isso, né, e tal. E aí eu leio um monte de livros, algumas coisas assim, que fala até do pensamento, né? Até que diz que tem uma névoa de pensamentos negativos, né? É uma nuvem que está bem próxima da nossa cabeça, assim, que o pensamento positivo tem que penetrar, passar por eles para a gente fazer, entendeu? Gostaria que você falasse um pouco, assim, dentro do conhecimento aí né, que você tem bastante aí, gostaria que você explorasse um pouco isso. A ação em si, a execução, né, o nome, é quando você já está trazendo para o manifesto. Você pegar e ir numa feira é uma ação. Você podia não ter ido. Exatamente. Você podia ter chegado lá e escolhido outro stand, com a mesma boa intenção, com a mesma intenção de acertar, você poderia não ter ido nesse cara. Então, olha só que legal o que você está falando. A execução, quando a gente fala em ação mesmo, é você fazer o que a gente acredita ser o melhor. Ir numa feira ou assistir Netflix? Pô, eu estou empreendendo, eu acho que lá eu vou estar com pessoas, eu vou aprender, eu vou conhecer pessoas diferentes. Então, essa é a execução. Ler um livro do Napoleão Hill ou ficar no Instagram vendo a vida dos outros? Não, eu vou ler um livro do Napoleão Hill. Isso é o que eu chamo de execução. Só que mesmo na hora da execução, existe esta questão psíquica, né? O que é que te levou aí naquele stand? Aposto que você não foi em todos. Não faço a menor ideia de quantos stands tinham lá, mas é o que geralmente acontece com a gente. Você bate o olho e fala, pô, eu vou lá. Né? Ou livros.
Eu chego na livraria, durante muitos tempos eu já me deparei com isso, de ficar procurando e procurando. Hoje eu deixo Deus, o universo, seja lá o que for, me levar. Eu falo, onde vai estar o livro que vai me ajudar no problema que eu estou precisando? E eu vou direto e pego e folheio e abro, gostei, eu pego e ponho no bolso e levo. Então existe algo antes que determina essa nossa ação. E essa é a questão psíquica e é a questão da vibração. E hoje, como você falou, existe essa névoa de negatividade, de que as coisas não dão certo e de que nada do que eu faça vai adiantar. E às vezes, né, nem o nosso próprio cônjuge acredita, os nossos pais muitas vezes, e não é por maldade, veja bem. Não. Quando a tua esposa fala, não vai, ela está tentando te proteger de perigo, né? Quando o teu pai fala, não vai empreender porque é difícil, nosso país não sei o quê, as leis não ajudam quem empreende, não está te querendo mal, está tentando te proteger de acordo com o que foi a criação dele e do que foi a criação dos nossos avós e assim por diante, né? Então existe sim essa névoa de negativismo e se a gente se deixar levar pela inconsciência, a gente cai nesse padrão. Aí o padrão é esse de ficar em casa, de maratonar Netflix, com todo respeito, mas de não fazer nada diferente. Por que eu vou fazer diferente se meu pai não fazia, se meus irmãos não fazem, meus vizinhos aqui, nenhum está fazendo, por que eu vou fazer, né? Da onde vem essa ideia de eu querer fazer algo mais, né? Então, realmente, essa névoa existe. Eu acho que a gente precisa transcender isso, né? Buscar realmente, e o propósito é uma dessas coisas, porque você fala, cara, eu tenho um propósito, eu quero quebrar o status quo, eu quero levar coisas diferentes, eu quero que as pessoas comecem a ter uma vida com mais dignidade, sabe? E não ficar vivendo aí no efeito manada. Então aí você pega e vai. E aí eu acredito que realmente a gente é induzido, né? Intuído a fazer o caminho A ou o caminho B, a procurar determinada pessoa, ou buscar um determinado livro, ou estar em um grupo de pessoas, frequentar um grupo de pessoas. Eu acho que a gente recebe essa intuição. Com relação à execução, o que eu percebo muitos alunos, muitas vezes, mesmo quando eu dava coaching no individual, a pessoa tem medo de dar o primeiro passo pela falta de clareza do que vai ser o segundo e do que vai ser o terceiro. Então, eu sei o que eu tenho que fazer, Fábio, é aqui, mas e depois? E depois? Sabe, eu costumo sempre dizer o seguinte, que eu acho que é uma analogia sensacional. Se você está dirigindo numa estrada à noite, você vai enxergar aquilo que o teu farol consegue iluminar na frente. Não adianta você imaginar se daqui a 1 quilômetro vai ter um buraco, se daqui a 2 quilômetros vai ter uma bifurcação, você só vai saber quando você chegar lá. Então o farol está te permitindo alcançar o quê aqui? 100, 200 metros? É esse passo que eu vou dar. Porque a hora que eu chegar aqui, o farol já vai estar iluminando mais para frente. Exatamente. Entendeu? Não estou tirando a importância do planejamento, não. É muito importante falar, olha, para eu chegar daqui a ali, eu preciso fazer o passo 1, o 2, o 3 e o 4. Mas pode ter certeza que vai funcionar até o 2. No terceiro, você já vai descobrir coisas diferentes, vai conversar com uma pessoa que vai te trazer uma ideia. E quando você tem um propósito, você sabe onde você quer ir, você sabe por que você quer ir, aí o que acontece são desvios. São desvios de rota. Pô, dei uma erradinha, volta. Pô, escolhi um caminho achando que seria o melhor, mas agora eu percebo que não foi o melhor. Volta, porque a linha de conduta ali, a estrada principal, você já tem. E o motivo para ir para lá, você também já tem. Então é só questão de ajuste de rota, né? Ajuste de rota. Muito bom, muito legal. Eu percebo assim, né, que cada um, né, tem uma percepção, né, dessas coisas de uma forma bem diferente, né? E assim, de novo, né, essa questão do propósito faz a gente romper as barreiras, ultrapassar os limites, né? Sim. Porque tem coisas assim que eu já ouvi, assim, alguns feedbacks, né, eu posso falar, né? Tem um amigo chamado Marcelo, falou assim, porra, Aldão, caramba, cara, de tudo isso que aconteceu, não sei se acontecesse isso comigo aí, não sei o que. Eu falei, cara, que aguentava sim, pô, né? Como não?
né? Porque a gente tem que fazer, a criança tem que nascer, entendeu? Então, se Deus colocou esse fardo nas nossas costas, e a gente mesmo ajudou, né? Vamos que vamos partir para cima. Não foi isso que você pediu? Né? E todo momento, ele, no meu pensamento, assim, ele está testando a gente, né? É isso mesmo que você quer? Entendeu? Então, para você chegar ali, precisa de mais um pouquinho. Vamos lá, igual na academia. Quer estufar mais um músculo aí e tal? Cara, mais 10 desse daí, ó. Faz aí. Entendeu? E dói. E dói, né? A mudança dói, a transformação dói. Ela nos... olha, assim, a gente tem que ter realmente, se não tiver algo a mais... Aquilo que a gente estava conversando. O crescimento só acontece fora da zona de conforto. Fora da zona de Enquanto conforto. você estiver confortável, você não está crescendo, infelizmente. E chama a zona de conforto porque ela é confortável, é gostosa. Você sabe que uma vez eu estava dando um treinamento e eu estava falando da questão de empreendedorismo, de fazer algo mais, não sei o quê. E eu falei que as pessoas não fazem por causa do conforto, né? E uma mulher levantou assim, ela estava muito brava. Ela falou, Fábio, eu acordo 5 horas da manhã, pego um ônibus, um trem lotado, vou tomando ainda encoxada no ônibus, chego lá, pego um chefe que eu não gosto, chego em casa, ainda tenho que cozinhar, tenho que fazer roupa, não sei o quê, babá. Onde que está o conforto nisso? Você realmente pode pensar que é uma vida que não é confortável, né? Só que para sair, o que ela teria que fazer? Estudar, talvez ler, talvez fazer uma pós-graduação, talvez trabalhar à noite, empreender de casa ali, fazer alguma coisa diferente, não é? Então aqui dói, mas aqui dói mais. Então. E eu costumo sempre dizer que é uma balança, não é? Se aqui dói, mas aqui dói mais, deixa do jeito que está. Porque a mente, o nosso cérebro, ele tem um mecanismo de defesa para se proteger disso. Para se falar assim, não dói tanto assim. Dá para aguentar. Porque quando você pensa em sair, a primeira coisa que vai gerar é esse desconforto do desconhecido. O que será que é empreender? Meu vizinho falou isso, o outro lá tentou e quebrou, o outro pegou o dinheiro da aposentadoria e investiu tudo no negócio dele e perdeu, e agora estão se divorciando porque a esposa era contra, não é? Essas são as histórias que a gente ouve. Então esse desconhecido causa um medo. E aí a gente fala assim, tá doendo aqui, mas é melhor eu ficar onde eu tô. Pelo menos aqui eu já sei. Eu vou acordar às 5 horas da manhã, mas eu estou acostumado. Eu vou pegar ônibus lotado, mas eu estou acostumado. Meu chefe, não é tão ruim assim, dá para aguentar. Então a gente acaba se blindando, né? Eu costumo dizer, a gente se blinda da oportunidade de viver algo diferente, algo que poderia engrandecer. Você deu o exemplo da academia e eu sempre cito isso nas minhas palestras, né? O crescimento do músculo, ele vem com o estresse. Né? Quando você puxa ali que começa a doer, você está estressando o teu músculo, né? Para não dar uma lesão, mas ali o teu músculo cresce. Amanhã, ou daqui a uma semana, se você for fazer a mesma série de exercícios, já não vai doer. Teu músculo já adquiriu a força para fazer 10 repetições com aquele peso. E é isso que eu acho que as pessoas podiam tentar, sabe? Porque a primeira vez vai doer. Mas eu costumo dar sempre o exemplo, né? Eu desenho um círculo assim e coloco que aqui a área de zona de conforto e que a gente está aqui. E que sair dói. Mas logo essa área aqui, ó, ela acaba envolvendo. A gente acaba voltando para dentro com uma zona de conforto maior. E aí, se eu dou um pulinho fora, amanhã essa zona de conforto está aqui. Ou seja, eu tenho uma zona de atuação muito maior se eu me predisponho a sair e buscar essa mudança, né? Então, maravilha, você vê? E é uma coisa que, e assim, você vê, é uma coisa simples, né? Simples, mas aquilo, voltando até naquele começo que você falou, né? Será que a pessoa está disposta? Né? Por exemplo, uma outra coisa também dentro disso que você está falando, por exemplo, a pessoa tem um comportamento de assim, ó, puxa vida, né? Eu sei da dor que vai acontecer, né? Mas, se eu fizer 1% ao dia, que aí entra a questão do correr risco calculado, fazer um planejamento, 1 horinha por dia, cara.
1 hora por dia. Eu não sei, eu já vi algumas pessoas falando assim, até na internet, que assim, se você fizer, parece que 15 minutos ou 12 minutos, se você estudar aquilo durante, não sei se era 5 anos ou 2 anos, eu não lembro, você vai se destacar no meio das melhores pessoas. Olha, 12 minutos, né? Era um tempo irrisório, assim, 12 minutos que você pega ali, se concentra naquele negócio, você vai estudando, daqui 2 anos você se torna uma pessoa bem diferenciada naquele segmento, né? E assim, é de novo essa mania, né, que a gente está vendo aí, né, umas coisas, nada contra, tá, quem faz, mas assim, o cara vai lá e toma anabolizante, né, e tá estragando a saúde e tal, não vou ficar fazendo propaganda contra aqui, porque cada um segue o que quer, mas assim, um resultado rápido, né? A pessoa está querendo aquele negócio, né? A zona de conforto, né? Não, eu vou sair daqui e tal, vou pegar ali, mas eu já vou crescer rápido, né? E tal. E é onde que também a pessoa quebra e não percebe, né? E tem tudo isso, né? Esses parâmetros aí, além, né, do convencional, né? Que é assim, é você colocar aquela operação, né? O empresário pensa assim, né? Eu tenho aqui R$10, eu vou investir meus R$10 aqui, mas qual que vai ser o retorno disso? Né? Então, quanto que eu consigo esticar, né, esses R$10 aí ao máximo aí e tal, né? E aí ele quer, na verdade, multiplicar, né, por 100, né, logo de cara, entendeu? Coisa que não vai acontecer. O mundo tá cheio de promessas fáceis, né? E é engraçado como é que fisga, né? É muito fácil fisgar as pessoas nisso, né? Você trazendo aqui para o empreendedorismo, quando eu tive essa questão do advento da pandemia, eu acabei entrando para o digital, comecei a gravar cursos online. E até hoje eu vejo alguns players falando da facilidade. Ganhe tantos mil por mês, trabalhando 1 hora por dia, faça isso e você vai vender não sei quantos livros digitais ou quantos cursos pela internet, né? E não é assim. Hoje o movimento já está mudando, eu tenho sentido algumas pessoas já falando um pouco diferente, mas durante anos foi isso que se vendeu. E quantas pessoas que estavam lá com essa um tempo talvez ocioso, ou trabalhando com home office, ou perderam emprego por causa da pandemia, que tentaram fazer algo diferente, empreender na internet. Quantos casos que a gente conhece que, grande maioria, que não deu certo. E muitas vezes esbarra, como eu falei, não no método, não no sistema, talvez não na pessoa que está ensinando, mas na sua atitude, né? Em você ter um propósito e as outras leis, né? E as outras atitudes que você precisa ter para ser um bom empreendedor. Pois é, eu estou lembrando aqui não sei porquê, do Silvio Santos, né? Que algumas falas dele ali que ficou assim, né? Tudo, um cara espetacular, fantástico, né? Sem sombra de dúvida aí. E ele falava assim, né? Se você achar que alguma coisa é fácil, desconfie, porque nada é fácil, né? Entendeu? E aí ele falava também assim, né? Que é 1% de inspiração, né? E 99% de transpiração em cima daquela questão, né? Sim. Então não existe nada fácil, né? Pois é. Vamos ver uma outra aqui, ó. Quais as dicas que você pode dar para as pessoas encontrarem seu propósito? Como eu falei, técnicas, né? Técnicas existem aos montes. Eu, nos meus treinamentos, meus programas, eu inclusive aplico algumas ferramentas, né? Eu acho que quando você está em posse dos seus talentos, todos temos, né? Que isso é uma outra coisa, talvez para um outro programa, mas às vezes a pessoa fala, Fábio, eu não tenho talento. Tem. Pode procurar que tem, né? Então, se você está em posse dos seus talentos, é muito mais fácil você ter propósito naquilo que você está fazendo. Eu gosto muito, e é fácil as pessoas acharem na internet, o Ikigai. É uma ferramenta japonesa, se não me engano, onde você faz quadrantes lá, onde você descobre seus dons, onde o que o mercado procura, quais são seus talentos, e você consegue, na mescla desses quadrantes, talvez encontrar um modelo de negócio para você atuar. Eu gosto muito do Ikigai, eu aplico o Ikigai com meus alunos. Mas
Primeiro, é você estar em posse dos seus talentos. Segundo, eu acho que exige um autoconhecimento muito grande, porque senão a gente acaba sendo levado pelo que a mídia quer, pelo que a massa quer. Então, qual que é a importância disso? Qual que é o propósito disso? Quais são as coisas que são importantes para mim? É família, é dinheiro, é status, é contribuição, é deixar um legado, é você estar sempre buscando isso, sabe? Eu acho que o autoconhecimento, ferramentas que existem de autoconhecimento são importantes nesse sentido. Porque um dia você vai descobrir uma coisa, no outro dia você vai descobrir outra, no outro dia você vai ter uma conversa, vai cair uma ficha, no outro dia você vai ler um livro e vai vir lá um negócio, você aplica uma meditação e acaba descobrindo alguma coisa. É você começar a olhar para dentro e entender o que te move. O que te move. Por que é que você acorda? Por que você acordou hoje? Qual o real motivo, né? Sabe aquela pergunta, quem eu sou, de onde vim, para onde vou? É um pouco filosófica, mas trazendo um pouco mais isso para o chão, é realmente quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui, qual o objetivo dessa vida? Né? Porque senão a vida vai passar e a gente vai morrer. A única certeza que a gente tem é da morte, é a única. E a gente muitas vezes não para olhar isso e falar, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu acordei? Eu acordei hoje de manhã, para quê? Não pode ser só para trabalhar, pagar a conta e sextou o papai, né? Como acontece aí nas redes sociais, você vê as pessoas... Eu costumo dizer que elas trabalham de segunda a sexta esperando o fim de semana, depois elas trabalham de janeiro a dezembro esperando o mês de férias. É louco você trabalhar 6 dias para tentar encontrar prazer em um e trabalhar 11 meses para encontrar prazer em um. Devia ser o contrário, você tem que todo dia acordar com prazer e fazer o que você faz com prazer. Então eu acho que assim, primeiro é o autoconhecimento para você entender os teus talentos, os teus dons, os teus valores, o que você dá valor, os teus princípios, porque a hora que você começa a colocar isso em prática, esse propósito vai aparecendo. Né? Existe um conceito geral de propósito a nível de alma, a nível de missão de vida. Eu acho que muitas pessoas passam pela vida e não descobrem e não tem problema. É você encontrar propósito nas pequenas ações, nas pequenas atitudes. E se você vai empreender, é encontrar um propósito. Por que eu vou abrir uma empresa? Por que eu quero empreender? Por que eu quero fazer cachorro quente? Por que eu quero fazer bolo artesanal, hambúrguer artesanal? Por que eu quero criar um podcast? Por que eu quero ser palestrante? Qual o motivo? O que me motiva a ir lá e falar em público sobre esse tipo de assunto? Porque quando você encontra isso... eu costumo dizer que é um caminhão na descida. Ninguém segura mais. Pode falar o que for, não te segura mais. É muito forte. Muito forte mesmo. Uma outra aqui, ó. Quais as outras atitudes você acredita ser importante para o empreendedor alcançar o sucesso? Quais as atitudes para que eles consigam alcançar? Eu tenho um programa, inclusive, que se chama Ignição, onde eu trato 7 dessas atitudes, né? Isso foi modelado em cima desses grandes autores e escritores que pegaram, foram criando leis, foram criando hábitos, foram criando atitudes, e eu nada mais fiz do que pegar tudo isso, trazer para o empreendedorismo e compilar de uma forma que seja fácil e simples, né? Eu acho que é muito mais fácil você entender 7 do que 21 leis irrefutáveis da liderança, né? Então eu digo que o propósito é o primeiro. Porque senão você não vai nem querer saber as outras 6. Qual é o propósito de você estar ouvindo e falar, quais são as outras 6? Tem que ter um propósito de você estar ouvindo um podcast, de você empreender. Os talentos, eu coloco sempre em segundo, porque quando você está em posse dos teus talentos e quando você está usando os teus talentos naquela atividade que você está se propondo, a coisa flui, né? Você entra num estado de flow, que chama psicologia positiva. Muitas vezes, eu estou preparando textos ou preparando scripts de vídeo
E não sei se você já teve essa sensação, é muito louco, cara, de você pensar que passou 15 minutos, você vai olhar no relógio, passou 2 horas, 3 horas, você está no estado de flow ali, tamanha concentração que é aquilo, né? Então, propósito, talentos. Depois eu digo que a gente precisa ter uma visão empreendedora, né? E planejamento, porque eu sempre conto nas palestras também do exemplo dos 2 funcionários que foram mandados para um país lá da África para ver talvez a viabilidade de levar sapatos lá, tênis, e um liga para o chefe e fala, chefe, não vai dar certo, ninguém aqui usa sapato, e o outro cara liga e fala, chefe, nós vamos ganhar muito dinheiro porque ninguém usa sapato aqui. Então você vê essa visão de enxergar um problema. Existe uma dor, um problema de alguém, e como é que eu posso encontrar uma solução? Porque você sabe que os melhores empreendimentos são os que levam melhores soluções para os maiores problemas. Simples assim, né? Então é você começar a desenvolver essa visão estratégica e planejar, né? Fazer um plano. Bom, eu vou vender tênis? Vou, então eu preciso de um plano de ação. O quarto é a execução, que é isso que nós estávamos também conversando agora, porque senão fica só no mundo das ideias. Eu costumo brincar que quando você está planejando, abrem-se portais, né? Eu tenho uma ideia, eu recebo essa ideia, sabe-se lá de onde, só que se eu não for lá e não executar, alguém vai. Alguém vai. E quando você for ver, a tua ideia já não é mais tão mirabolante, porque alguém já fez, né? Depois eu digo que é a busca de conhecimentos, né? Então, aqui entraria mais a parte cognitiva mesmo, de aprender, de se desenvolver. O que é importante, né? Eu preciso, para o meu negócio, entender matemática, eu preciso entender português, eu preciso entender aspectos de liderança, eu vou trabalhar sozinho. É buscar o crescimento. Porque eu acho que o empreendedor, quando ele para de querer crescer, sabe? Às vezes eu converso com pessoas, mas isso eu sei. Mas não, isso aqui eu sei. Isso aqui eu sei. Você fala, cara, esse cara estagnou, né? E, desculpa, mas tá fadado a quebrar. Que seja daqui a 1 ano ou 20, não importa. Então, estar sempre buscando formas novas, né? A autogestão emocional, né? O Napoleão Hill fala do autocontrole, mas eu vejo assim o autocontrole como talvez uma repreensão das tuas emoções. Eu gosto mais de usar a palavra autogestão, que é você começar a entender, né? Começar a olhar para dentro, se entender, ver quais são as emoções, o que é o medo para mim, o que é a resiliência, o que é a coragem, como que eu ajo com determinada situação, quando isso acontece, o que eu faço. E, por fim, a questão da influência, que aí englobaria a comunicação, como eu comunico a minha ideia, porque às vezes eu posso ser detentor de uma ideia mirabolante, mas se eu não conseguir transformar isso em palavras para levar para você e para o outro, às vezes ele trava, né? E envolve também rede de contatos, né? Eu gosto muito do exemplo do Henry Ford, porque ele não sabia nada, mas ele falava, eu sei quem sabe. Eu aperto um botão aqui, eu ligo para alguém, o cara vem aqui e resolve. E a questão da liderança, porque vai chegar um momento que você vai trabalhar com pessoas, né? Então, influência seria esse 7º pilar, que é a comunicação, a rede de contatos e a liderança. Então, dentro desses pilares, desses 7, eu vejo que o empreendedor consegue, tanto quem ainda está em dúvida do que fazer, de como dar o primeiro passo, ele já recebe uma orientação assim clara de como começar, assim como para aqueles que começaram, mas estão patinando, será que eu fecho, será que eu não fecho, será que eu mudo de ramo, será que eu não mudo de ramo? Se ele seguir essa orientação desses 7 códigos, desses 7 pilares, ele consegue dar uma boa clareza e um plano prático para a ação. A tomar a decisão, né? Isso, correta. Olha, muito conhecimento, muito bom mesmo. Nós estamos chegando ao final, né, desse podcast. Você vê, 1 hora passa muito rápido, e ainda mais em coisas que a gente adora falar, a gente, né, ama. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o empreendedor, então, baseado em tudo isso que a gente conversou, né, para que ele use essa dica aí
para tomar força, né? Para se encorpar lá, para mais uma ferramenta para ele explorar assim e tentar, né, se desviar dos erros, controlar ou fazer a gestão, né, de tudo isso que acontece com o nosso empreendedor. Eu não sei se é uma mensagem, mas uma dica, né? Eu penso que essa pessoa que quer empreender deva estar com pessoas que tenham os mesmos sonhos. De alguma forma, seja um grupo de estudos, uma comunidade de empreendedores, começar a participar de grupos de networking, começar a se desenvolver em programas que tenham comunidades onde um pode se ajudar, porque o que eu percebo, né, você já deve saber disso, uma tora sozinha, se você tirar ela da fogueira, ela apaga. Por mais incandescente e com fogo que ela esteja, se você tira, ela apaga. É impressionante essa analogia, eu adoro. Então, é você pegar essa chama e trazer de volta, porque ali vai ter o dia que você vai estar mais fraco, alguém vai te trazer uma ideia legal, vai dar aquele empurrão que você precisa. E o contrário também, porque a gente começa a contribuir. A gente muitas vezes pensa, como é que eu vou contribuir? Eu não sei nada. Mas às vezes uma palavra que você dá, um tapinha, um abraço, a gente acaba contribuindo com o outro. E isso, de uma certa forma, dá força para a gente também. Que é uma outra coisa que eu acho que a gente vem aqui em busca de experiência, crescimento e contribuição. Ponto. Então, se você está contribuindo de alguma forma, se você está crescendo de alguma forma, isso vai ser o combustível para você continuar a ter clareza e continuar esse caminho. Nossa, que maravilha, maravilha. Então, Fábio, que eu queria que você falasse aí agora dos seus programas, né? Fazer a sua propaganda aí dos seus negócios, pô. Vamos lá que agora é a hora. Tá bom. Bom, meu Instagram é Fábio_Assalim. Lá eu costumo deixar todos os programas que estão começando. Esse programa Ignição tem turma agora já para começar, que são esses 7 pilares. A gente vai, por meio de 6 encontros, abordar cada um desses pilares. Neste programa Ignição, como eu falei dessa questão da comunidade, nós vamos ter uma comunidade atuante, onde um vai ajudar o outro. Estou pensando em, nessa próxima edição, criar um sistema de moeda virtual, onde eu vou praticar. Às vezes eu não posso fazer uma permuta direta com você, mas eu vou fazer um serviço para você, eu vou ganhar X moedas e eu posso gastar essas X moedas com o outro, né, num serviço que eu não sou bom, né, que é até a questão dos talentos, né? Às vezes a gente fala, eu sou bom em construir site, mas eu sou ruim nisso aqui, e você fica estudando e tentando. O cara vem e faz isso aqui para você num tapa, e você pega essas moedas e troca e faz o site para o terceiro, né? Então tem o programa Ignição. Eu trabalho também com workshops, vira e mexe eu faço workshops, vira e mexe eu faço palestras abertas. Tenho livros digitais, né? Físicos ainda não, mas tenho livros digitais e programas. O meu maior objetivo é compartilhar, é pegar tudo isso que a gente está fazendo aqui e levar para as pessoas. Então, entre digital, online ou presencial, entre formatos mais curtos ou programas de acompanhamento, como essa Ignição, que são 6 semanas, eu vou mesclando, vou moldando, vou também sentindo o que dá certo, o que não dá certo, testo uma vez, não funcionou, então eu pego e adequo. Essa turma Ignição, por exemplo, vai ser a primeira vez que eu vou dar online. Olha só. Eu nunca fiz, sempre foram 6 encontros presenciais, já fiz de imersão, sábado e domingo, mas é a primeira vez que eu vou fazer no formato online, onde a pessoa vai estar em casa, pelo Zoom, é ao vivo, né? Não é gravado, é ao vivo, mas cada um vai estar na sua casa. Então está sendo um desafio para mim preparar os slides, ver a questão das dinâmicas, e isso já me incomodou muito, hoje me move esse desafio de como que eu posso fazer, como que eu posso entregar a melhor experiência para quem estiver participando desse programa comigo.
Certo. Então é isso. O Instagram é Fábio_Assalim. O Ignição é www.fabioassalim.com.br/ignição. Que está no link da bio também. Certo. Maravilha, Fábio. Um prazer enorme receber você aqui. Estamos honrados aí com a sua experiência, com o seu conhecimento, que você nos abrilhantou aqui hoje. E nós, infelizmente, chegamos aí ao final, né, do nosso programa. E agora eu vou fazer o meu jabá também, né? Se inscreva aí no YouTube, né? E nos siga no Instagram. Tudo, Escadas para o Sucesso Podcast. Então é só escrever Escadas para o Sucesso Podcast aí que você vai nos encontrar, né? Então, esse foi o episódio 25 e estamos muito felizes aqui pela sua companhia, pela sua audiência. Muito obrigado e até a próxima. Deus abençoe.